Meninas e meninos, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje vai ser um guide, gente, top scenes dos vídeos assistidos do mês, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, já deixa seu like aqui, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E é isso, bora lá pro vídeo. Gente, os vídeos que eu assisti: Cruella, Jin e o Dragão, Cartas pra Julieta, Um Fim de Semana de Inverno, 24 Horas para o Natal, A Conselheira Amorosa, Um Príncipe em Nova York e Operação Natal. A Cruella eu não assisti na Disney, tá? Eu e minha irmã assistimos pelo um site grátis. Agora, se vocês me perguntarem qual é, eu não vou saber falar, porque ela colocou lá e ela me chamou e eu fui assistir com ela. Pra ela, se ela me responder, eu perguntar pra ela, aí eu deixo aqui no box de informações pra vocês qual foi o site que a gente assistiu. Ela conta a história dela, né? Desde pequena, quando ela nasceu e tudo mais. E ela tinha uma mãe dela que trabalhava para a mesa e ela fazia várias festas, porque ela era estilista, né? A baronesa é estilista. Então ela fazia vários vestidos, roupas, né? E ela tava sempre nas tops do tops. E a Cruella, ela morava com a mãe dela. Então a mãe dela ia lá, porque a mãe dela trabalhava pra baronesa, ia lá na festa pra resolver alguma coisa e tava indo pra outro lugar. Só que a mãe dela, da Cruella, falou assim: olha, fica aí que a gente já volta, né? Fica aí que eu volto já já. Isso que ela volta já já, saiu de lá, que na verdade tem um outro nome, que eu não vou falar o nome dela, que aí vocês vão saber porquê, né? Vou falar o nome dela, é Estela, na verdade, tá? E ela colocou o nome de Cruella por causa. Aí vocês têm que descobrir porque ela colocou Cruella no nome, tá? Aí o nome dela no filme é Estela, tá? Cruella e Estela ao mesmo tempo. E aí ela sai o quê? Do carro, né? Vai lá atrás da mãe pra falar com a mãe e tudo mais. E aí o pessoal vê que tem uma criança na festa e aí ela vai atrás da mãe. E aí o cachorro atrás dela, da menina, né? Da Cruella, da Estela. E aí ela cai no chão e os cachorros vão direto pra mãe dela, porque a mãe dela perto de um penhasco, a mãe dela tava conversando com a baronesa e sem querer os cachorros caíram em cima da mãe, na mãe dela, e ela caiu do penhasco e morreu. E aí, gente, quando ela viu aquela cena, ela ficou chocada, passada, porque ela, tipo, meio que, meu Deus, eu acho que eu matei a minha mãe. E ela ficou com essa culpa desde pequena até crescer, que ela, tipo, ela achou que ela tinha matado a mãe dela. Fugiu de todo mundo, e aí começou a viver na rua. E aí ela encontrou dois meninos na época, que ela era criança na época, e ela encontrou esses dois meninos que moravam na rua e eles moravam num lugar meio que abandonado e começou a viver lá e passou os anos os dois meninos e ela começaram a viver naquele lugar. E aí eles cresceram, eram tipo da família, né, praticamente, ficou vários anos juntos. Então eles fizeram várias coisas juntos. E a Estela, que é a Cruella, né? Ela gostava muito de costurar. Ela queria ser estilista e tudo mais, esse tipo de coisa. E aí vocês têm que assistir o que acontece, gente, com o filme. Porque aí ela tenta entrar numa das empresas mais top que ela queria, né? Então aí vocês têm que assistir o filme, gente, que eu amei, gente. O filme é maravilhoso. Eu amei, um dos filmes mais produzidos, assim, que eu amei, gente. Efeitos especiais. Tem uns efeitos especiais que vocês vão ver depois. Que eu amei demais, gente. Muito, muito legal. Um dos filmes que eu amei de todos esses, assim, na questão de produção e tudo mais, é da Cruella, gente. Eu amei, tá? Como diz, tá na Disney+. E também tá... eu e minha irmã assistimos para um site que é um filme da Netflix, que é o Jin e o Dragão. O Jin, ele morava com a mãe dele, mora com a mãe dele no filme, né? É numa casa mais assim, digamos, numa comunidade meio pobre. E ele é meio pobre, né? Mora com a mãe e tudo mais. E aí ele conheceu uma menina, que é filha de um ricaço. E aí esses dois, só que na época da escola, os dois meio que se conheceram na escola, né? E aí eles ficaram melhores amigos. E aí teve um dia que essa menina foi embora com o pai dela, porque o pai dela é rico e tudo mais, e teve que trabalhar em outro lugar. E aí ele começou a sentir falta dela, né? Depois ele cresceu, sentiu falta dela. E aí ele queria reencontrar essa menina, foi tentar achar atrás. Só que nesse meio tempo ele acha um bully de café, assim, sabe?
E esse bully tinha um gênio. Sem querer, ele mexeu no bully, assim, passou a mão, não sei. O dragão saiu da chaleira, né? Do bully, na verdade. E aí perguntou pra ele que ele tinha 3 desejos. E aí, nessa história, tem uns vilões que estavam atrás dele por causa desse bully. Aí vocês têm que assistir, porque esse filme é muito legal, gente. Muito, muito, muito legal. É uma animação, tá? Acho que ele é chinês, filme chinês. Acho que é chinês o filme, tá? Porque se baseia em dragão, acho que é meio chinês esse filme. E eles têm olhos puxadinhos, né? Então é muito legal, eu gostei muito desse filme, muito legal, engraçado também, inclusive, de animação e tudo. Bom, o próximo filme que eu vou falar pra vocês vamos falar aqui do filme O Príncipe em Nova York. O Príncipe em Nova York tem na Prime Video, tá? Só que eu assisti no YouTube, mas foi picados, assim. Mas deu pra entender super o filme, tá? O Príncipe em Nova York, eu vou ter que comentar o 1, tá? Esse Príncipe de Nova York é o 2 que eu assisti, tá? Que tá aqui na lista que eu vou falar pra vocês. O Príncipe de Nova York 2 tem na Prime Video. E eu assisti no YouTube, como eu falei pra vocês. Só que eu vou resumir aqui o 1 pra vocês entenderem o 2. O 1 tem inclusive, o Príncipe de Nova York, o 1 tem na Netflix, tá bom? Eu assisti por lá o 1 pra depois querer assistir o 2. O 1 se baseia onde? O que eu acho que é o Ed Murphy. E ele é um príncipe da África, de um lugar da África. E aí o pai dele é rei, é rei, né? E ele tinha que virar príncipe. Só que o pai dele tava procurando alguém lá mesmo na África pra tentar casar com ele pra ele virar príncipe. Só que assim, gente, ele não queria casar com alguém que não tivesse sentimentos, né? E aí ele falou, não, pai, eu vou pra outro lugar, sei lá, qualquer lugar do mundo, vou escolher um lugar do mundo e eu vou procurar a minha futura esposa por lá. Pra algum lugar aqui desse mundo eu vou achar, mas eu quero casar com amor. Tendo sentimentos por alguém, não por interesse e tudo mais. E aí ele vai pra Nova York e conhece a mulher dele, essa menina, e casa com ela. Beleza, dois, ele já tá grandinho, né? Passa 30 e poucos anos o se vocês olharem lá no Netflix, o filme se vocês, ou na internet ver, que esse filme é de 1988, o 1. Acho que é de 88, 87, 88, alguma coisa assim. E já passou 30 anos, depois de 30 e poucos anos eles fizeram o 2, e depois de 30 e poucos anos a história continua, né? O Act, que é o Ed Murphy, ele já tá, óbvio, casou, né, com a menina e tudo mais, só que ele tem 2 ou 3 filhas. E só que aí o pai dele fica doente e ele fala, olha, você tem que virar rei, tem que ter alguém para ser príncipe, né, para dominar depois e tudo mais. Só que a filha dele já estava se preparando para ser rainha, porque ele não tinha filho homem, porque eles tinham que seguir as regras desde o antepassado da época, né, que o pai seguia as tradições. Quem tinha que ser rei era homem, não podia ser mulher, tinha que ser homem, filho homem, não importa se era velho ou novo, não importa, tinha que ser o filho tinha que ser o rei, não a menina, né? E aí, o pai dele conta pra ele que ele tinha um filho bastardo lá nos Estados Unidos, lá em Nova York. Só que ele não lembrava, porque ele ia, né? E às vezes ele saia com uma mulher ou outra lá nos Estados Unidos, lá. Só que ele não pensava, só que ele ficou com uma mulher lá e teve um filho que ele não sabia, porque o amigo dele, que sempre é assistente dele, que eu esqueci o nome dele, ele sabia dessa história. Então eles foram lá para os Estados Unidos, para Nova York, atrás do filho bastardo, para fazer ele de príncipe, né? Tinha que. Ele é o único jeito de salvar, digamos assim, o que ia acontecer se ele não seguisse isso. E o pai dele ia morrer. No caso, o Act, né? Ia morrer. Aí ele foi atrás do filho dele. E as filhas dele não gostou nada disso, né? Porque a menina mais velha já estava preparada para ser a rainha, enfim, para comandar e tudo mais. Vocês têm que assistir o filme que acontece com o filme. Gente, o filme é muito legal, engraçado, divertido, é muito legal. Então tá na Prime Video quem não assistiu e assistir no YouTube, tá? Eu acho que eu vou deixar aqui o canal que eu assisti,
Então, eu gostei muito. O filme que eu vou falar é Cartas para a Julieta. Cartas para a Julieta, assisti esse aqui na Netflix. Tu já assistiu, que é um clássico, né? Daquela menina chamada Julieta, que ela vai passar uns dias na Itália, porque o noivo dela vai abrir um restaurante e ele tava atrás de fornecedores para abrir o restaurante. Um lugar ali na Itália que as pessoas escrevem suas cartas e pendura na parede, né? Bota ali na parede e tudo mais e fica lá, tipo, carta de amor e tudo mais, né? Ela tava sentada, a Julieta estava sentada no banquinho, num banco, né? E ela tava se escrevendo e via as pessoas. Depois que as pessoas foram embora, ela viu várias mulheres, 3 mulheres, tirando as cartas da parede, guardando numa cestinha e tudo mais. E ela falou, ficou meio assim pensativa, por que elas estão tirando esses papéis daqui atrás para descobrir por que as moças estão levando os papéis e tudo mais. E ela descobriu que as 3 mulheres que estavam levando os papéis eram as que escreviam as cartas para aquelas pessoas que estavam escrevendo cartinhas de amor. Eu posso ajudar? Ela ficou meio interessada nesse assunto, queria saber mais sobre. E aí ela perguntou para ela se ela poderia ajudar com uma das cartas, né? Escrever, sei lá, responder aquelas pessoas que as pessoas escreviam as cartas e ela queria responder para elas, né? E aí, nesse meio tempo de querer ajudar, enquanto isso, o noivo dela tava viajando pela Itália mesmo, atrás dos financiadores, e ela não ia junto, ela ficava com essas mulheres para ajudar a escrever essas cartas, ok? Aí, passou um tempo de tanto ela tirar as cartas lá, né, para tentar responder as pessoas e tudo mais, até que um dia um tijolinho da parede cai no chão e ela percebe que tinha uma carta lá escondida nessa parede. Aí ela lê a história, que é uma história acho que de 1950, na época, né? Uma história de amor de muitos anos. E essa carta não tinha sido respondida porque estava escondida. E ela, curiosa, é querer saber o que aconteceu depois de tantos anos, se a pessoa conheceu a pessoa que ela gostava, a pessoa da carta, né? E aí ela escreveu essa carta para essa pessoa. E aí, quando ela escreveu essa carta para essa pessoa, veio o neto dessa moça, dessa senhora que escreveu essa carta de tantos anos, que ela tinha 70 e poucos anos, se não me engano, já era idosa já. E o neto da fulana que escreveu a carta tal, vem aqui para saber por que você escreveu depois de tantos anos, né, e tal, isso aqui. E aí a Julieta estava disposta de querer ajudar essa senhora a encontrar. Estava nesse tempo. Aí vocês têm que assistir o filme, gente. Se eu contar a história toda, não tem graça, né? E tem muitos spoilers. Mas assistem, gente, é muito legal, é um clássico. Acho que muita gente já assistiu, mas eu assisti novamente porque faz muito tempo que eu não assistia, nem lembrava mais do. Eu lembrava da Casa das Julietas do filme, falei, não, já assisti, mas não lembrava da história. Sabe quando você já assistiu faz muito tempo e não lembrava mais? Não assisti, então assista. É um fim de semana de inverno. A Diane, ela é uma escritora de viagens e ela precisava escrever alguma coisa, né? E ela foi para um lugar com uma amiga dela para ela escrever as coisas de viagens dela pro trabalho que ela precisava mostrar pro chefe dela. E ela foi com a amiga dela. Nisso que ela chega lá, ela tinha alugado um chalé. Só que ela chega lá no chalé, ela encontra 2 caras, né? Um era médico e o outro era dono de uma companhia, de um trabalho que ele fazia. As duas descobrem que elas tinham alugado meio chalé e os caras também meio chalé. E os 4 acabam ficando por lá, morando, tipo, meio que alugaram, ficaram juntos lá mesmo, né? Bebê, e aí vocês têm que descobrir o que acontece com eles, tá, gente? O filme é muito legal, é romântico, mas é muito, muito legal o filme. Eu assisti pelo YouTube, tá? O filme é 24 horas para o Natal, é o filme que eu assisti. Que é a Ellie, ela faz planos para ser diretora criativa de publicidade, porque ela faz coisas para publicidade, tá? E aí a chefe dela pediu para ela fazer alguma coisa porque ela queria muito se destacar para ser diretora de criativa, né? Aí a chefe dela fala assim, tá bom, então prepara alguma coisa porque tal dia você vai fazer, tem que mostrar alguma coisa desse trabalho que a gente está desenvolvendo, da publicidade, para mostrar para os nossos acionistas, para o pessoal ver se tá ok com essa publicidade e tal. Se eles gostarem do que você fez, aí eles vão agendar uma entrevista com vocês para você ser diretora criativa e tudo mais.
E aí, gente, com um cara que ele quer ser a mesma coisa que ela, sabe? E eles meio que disputam isso. E para ser diretor criativo de publicidade, tá bom? E é isso, esse é o resumo do filme. Bom, o próximo filme é A Conselheira Amorosa. Isso, né, que era o menino lá no filme, ele é um nerd, né, bem nerd. Só que ele gostava da menina, a menina mais bonita da escola, né? Ele queria muito ir pra festa de formatura com ela, dançar e tudo mais. Ele tem medo de falar com as pessoas, né, principalmente com as mulheres. E aí ele queria muito sair com essa menina na época, na adolescência, depois da escola, na formatura da escola e tudo mais. Só que a menina chamou a galera da escola pra ir junto, né, lá na festa de formatura, só que ele não dançou com ela. E aí ele ficou com isso na cabeça, porque ele era muito tímido e tudo mais, e ele, por muitos anos, depois de 15 anos, ele não encontrou ninguém. Aí passou um tempo, um amigo dele falou assim, por que você não contrata uma conselheira amorosa pra te ajudar você a encontrar uma namorada e tudo mais, e que corre atrás de uma, só que aí ele não gostou muito, né, da história e tudo mais, e aí que ele vai, gente, beleza, passou um tempo, ele conhece essa menina, encontra com essa menina, que ele vê ela trabalhando lá na lanchonete, e ele dá uma corona pra ela, e ele acaba contando a história, que ele tava atrás de uma conselheira amorosa, não sei o quê. E aí essa menina teve uma ideia de querer ajudar ele a encontrar uma namorada pra ele, né? Ela começa a estudar, pega os livros, tudo, e ajuda ele a encontrar, a ajudar ele. Na verdade, ele gosta de uma menina que toda vez que ele vai na cafeteria, encontra essa menina e ele gosta da menina. Aí vocês têm que saber se ele ficou com essa menina da cafeteria ou a Anne, que ele reencontrou dos outros anos atrás, lá da época de escola. Aí vocês têm que assistir, gente. O filme é bem legalzinho, gostei. Assisti no YouTube, tá bom? O filme é o filme Operação Natal. Esse Operação Natal eu vou contar pra vocês. Tem uma mulher que ela tem 3 filhos, né? Ela fica sozinha com os filhos, vai passar uns dias num lugar frio, né? De que tem neve e tudo mais. E aparece nessa história um cara que tem uma filha, né? Que ele é sargento do exército. E aí os dois meio que amigos lá na viagem. E aí eles tinham combinado de ir em tal lugar lá na viagem para fazer um passeio e tudo mais, só que ele foi chamado pelo chefe dele do exército, olha, vamos lá, que hoje é 24 de dezembro ou 25 de dezembro, hoje é dia de fazer uma operação, né? Que a gente tem que fazer uma operação. E o povo do exército, no filme, pelo menos no filme, tá, gente? Não contava onde ia, então tinha que ser a qualquer momento para trabalhar e às vezes nem voltava daquela operação que eles faziam. E aí ela ficou meio triste, chateada com isso. E aí vocês têm que assistir o que acontece, porque aí depois de meses, na verdade, eles meio que se reencontram porque onde ela trabalha tinha que trabalhar com outra pessoa para fazer uma operação de Natal. E quem estava ajudando nessa coisa beneficente era o exército com ela. Vocês têm que assistir o filme que acontece, se ele se ajuda. O filme tem assistir no YouTube. É bem legal. Então, é isso, gente. São os filmes que eu assisti nesses assistidos do mês, tá? Mês que vem vai ter mais, tá bom? E aí eu vou assistir mais e aí eu conto pra vocês, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, já deixa o seu like